Bom dia. Meu nome, para os que não me conhecem, é Carlos Vilas Boas de Almeida Júnior. Sou servo do Deus Altíssimo, salvo, nascido de novo, por obra do meu Jesus Cristo de Nazaré, que se fez carne e veio habitar conosco. E a partir de hoje nós vamos postar uma série de vídeos para entendermos melhor o que é a igreja, o porquê da igreja, o porquê da obra do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Para começar, precisamos entender o que é igreja. Jesus Cristo, ele não veio aqui fazer uma igreja metodista, uma igreja batista, uma igreja católica, ortodoxa, não. Ele veio estabelecer a igreja dele. O grupo de pessoas unidas em torno da pessoa dele, em torno da obra universal, eterna de Deus, que começou na criação e vai terminar na eternidade, com toda a família de Deus, de Jesus, reunidos para sempre. A Bíblia, que é o manual do fabricante, onde Deus explica como é que nós funcionamos, por que viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Lá na Bíblia, Deus, nosso Pai, o Papai, nos diz que Ele quer que todos nós estejamos com eles. Jesus veio buscar a todos, mas só permanecerão com ele, só irão com ele aqueles que o aceitarem no seu coração, que permitirem que Jesus reine em sua vida e que nós procuremos cada vez mais refletir a Jesus em nós, como num espelho. E temos que falar também sobre a reforma protestante. Eu tenho cá comigo certeza absoluta que Deus levantou Martinho Lutero para restaurar a sua igreja, para torná-la novamente igual ao que ela era quando começou. Lá no primeiro século, com Jesus, seus discípulos. Mas, infelizmente, Lutero não conseguiu restaurar a igreja. Ele fez uma reforma. Ele tapou um buraquinho daqui, colocou uma madeirinha de volta ali, fez uma pinturinha. E assim a igreja seguiu, a partir de Lutero, dividida em duas vertentes. A vertente da igreja católica apostólica romana e a igreja reformada, a igreja protestante. Esses conceitos são importantes para que a gente possa entender, compreender a extrema magnitude das coisas que estão acontecendo hoje e por que nós precisamos mudar muita coisa. Quando a igreja nasceu, quando Jesus estabeleceu a sua família aqui na terra, ele falou muita coisa que
que a gente pode ver por todo o Evangelho. Uma das coisas ele falou importantíssima. Ele disse que é para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nos quer com ele sempre. Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então ele está fazendo sempre tudo para que a sua família, nós, estejamos sempre juntos. Quando Jesus chamou os seus discípulos, que são conhecidos hoje, como os 12 apóstolos, quando ele começou a igreja, e ele falou uma palavra muito especial, porém mal compreendida. Ele, conversando com Pedro, ele disse: Pedro, tu és a pedra e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Na realidade, ele falou o seguinte: Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha, sobre ele mesmo, edificarei minha igreja. A igreja é edificada em cima, baseada totalmente em Jesus. E Pedro, Carlos, você, todos nós, somos pedrinhas, pedras, que juntas compomos a igreja. A igreja não são edifícios, não são denominações, não são seitas, não são... Não. A igreja somos nós. E a igreja que Jesus edificou, começou a edificar lá no primeiro século, ela foi crescendo. Começou com os discípulos, depois veio Paulo, que não conheceu pessoalmente a Jesus, não conviveu com ele aqui, conheceu sim, por revelação do próprio Jesus a ele. E Paulo, como ele mesmo se define, era um judeu da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. Ele perseguia aqueles judeus que se diziam cristãos. Não se usava essa palavra cristão naquela época. E naquela época os judeus eram divididos, como são até hoje, em muitas vertentes, vamos dizer assim. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os levitas, E hoje nós temos os judeus conservadores, os judeus ortodoxos, os judeus restaurados, judeus de tudo quanto é jeito, mas eles convivem entre si, como conviviam entre si naquela época, onde existiam os essênios, e passou a existir os judeus messiânicos, os judeus que creram e aceitaram o Messias. Na época, eles começaram a ser chamados os do caminho, Netívia. Eram aqueles judeus que aceitaram o Yeshua como seu Mashiach, como seu Messias, como seu ungido. E todos eles juntos nas sinagogas. O livro de Atos fala várias e várias vezes. Paulo, como era de seu costume, chegando em tal cidade, foi à sinagoga. Jesus
ia às sinagogas. Tem aquela passagem muito linda, tremenda, onde Jesus, entrando no sábado na sinagoga, abriu as escrituras, né? Abriu o rolo, como eram as escrituras naquela época, e leu aquela passagem de Isaías que fala sobre o servo sofredor. Então, nesse primeiro momento, a igreja era composta quase que única e exclusivamente por judeus. Até o final do primeiro século, por volta do ano 100, depois que João, que escreveu o último livro da Bíblia, Apocalipse, também já tinha morrido, estima-se que existissem por volta de 1 milhão de cristãos. E a grande maioria, 99%, esses cristãos eram judeus. E todo mundo vivia bem. Os judeus messiânicos e os judeus não messiânicos participavam todos juntos das sinagogas. E aí, o livro de Atos nos fala que eles iam de casa em casa, partindo pão, e tudo lhes era comum. Era a forma que a igreja, então, nascendo lá em Jerusalém, na Judéia, no que hoje nós conhecemos como Israel, estava começando. Eles se reuniam nas casas, partiam o pão, tomavam a ceia, como Jesus havia ensinado. Fazei isso em memória de mim. E assim a igreja foi se desenvolvendo. Até que em 134 veio a revolta de Bar Kokhba, um outro judeu que se declarou Messias, começou a pregar e a rebanhar seguidores. Em 70, Jerusalém já havia sido, o templo foi destruído. Já não havia mais o templo. E em 134, com essa revolta, Jerusalém inteira foi destruída por Adriano. Bem, Jesus havia falado: quando chegarem aqueles dias, quem estiver no campo não volte para as cidades. E foi o que aconteceu. Quando começou-se a pregar um outro Messias, os judeus messiânicos, claro, não aceitavam. E quando começou a revolta, esses judeus messiânicos ficaram no campo. Estou explicando de uma forma bastante simples, resumida. Então, a partir daí, os judeus, de uma forma geral, passaram a excluir os judeus messiânicos do seu meio, porque eles não se envolveram, eles traíram os judeus, não ajudando-os na revolta contra Roma. E Jerusalém foi destruída totalmente. Então, a partir daí, os judeus excluíram os judeus messiânicos, os judeus cristãos do meio dele. Paulo, através de suas viagens, estabeleceu muitas igrejas entre os gentios, entre os não-judeus, Tessalônica, Corinto, na Galácia, né? Então, os cristãos não-judeus também estavam aumentando em número, mas começaram a vir outros ensinadores ensinando heresias. Tanto é que Paulo, na carta de Gálatas, faz um tratado contra os falsos mestres, contra os hereges.
né? Já desde o tempo de Paulo, já havia essa infiltração na igreja de falsas ideias. Depois vieram o que são chamados hoje dos pais da igreja. Depois não. No correr do tempo, cada hora aparecia um novo líder, né? E trouxeram coisas boas, mas trouxeram muita coisa ruim. E assim foi indo. Quando chegamos no século IV, no ano 325, houve o Concílio de Nicéia. E por aqueles tempos, o imperador Constantino havia se rendido a Jesus, havia se convertido. Aí a igreja de perseguida, de ser a igreja que era queimada em praça pública, no Coliseu, como tochas vivas, jogada aos leões, crucificados. A partir de Constantino passaram a ser os donos do cristianismo. De perseguidos passaram a perseguidores. E aí Roma passou a ser o centro da igreja, porque os judeus haviam excluído os cristãos. O mundo, Roma, que até então excluía os cristãos também, de repente trouxe os cristãos a si. E Roma passou a ser o centro do cristianismo. Infelizmente, todos nós sabemos o que foi acontecendo com a igreja, cada vez mais distante de Jerusalém e cada vez mais entrelaçada, cada vez mais assimilada pelo mundo, pelo presente século, ficando assim totalmente desfigurada, totalmente longe do nosso Jesus, que veio à terra, tomou a forma humana e morreu naquela cruz, pelo seu pecado e pelo meu pecado. Aquele Jesus, Filho de Deus, Salvador, que ensinou-nos o caminho, que mostrou-nos o que e como fazer, como viver, agora praticamente estava alijado da igreja também. Então nós precisamos hoje retomar a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência de Jesus em nós e voltarmos à igreja do primeiro século, voltarmos à simplicidade, mas à verdade, com tanta ênfase, com tanto poder, ensinado pelo nosso Jesus. Nossa igreja, com I minúsculo hoje, igreja isso, igreja aquilo, igreja de fulano, igreja de Beltrano, está totalmente desfigurada. Nós precisamos retomar a igreja com I maiúsculo, a totalidade dos verdadeiros cristãos nascidos de novo, que vivem o Evangelho. Como Paulo disse, hoje não sou mais eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Então, é com essa tônica, é com essa visão que nós vamos conversar em alguns capítulos, vamos dizer assim, sobre a obra que Jesus espera que façamos em nome dele, sobre a nossa obediência a seus ensinamentos, a como viver e como espalhar as boas novas verdadeiramente, não sob a vertente A, a vertente B ou a vertente C.
Será fácil? É fácil? Não. Nem Lutero conseguiu. Ele fez uma reforma. E agora nós precisamos fazer uma restauração. Tirar a igreja, o cerne, o centro da igreja de Roma e levarmos a igreja de volta a Jerusalém. Não é judaizar a igreja, sei que muitos falarão isso, não sou judaizante, apenas ouço, leio a palavra e entendo que o centro da pregação, dos ensinamentos de Jesus, nos trazem uma visão judaica, uma visão totalmente inserida na cultura judaica, porque Jesus era judeu. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 judeus. Ela conta a história do homem, desde o Éden, Adão e Eva, até a vinda do nosso Salvador Jesus, sob a cultura judaica, com os entendimentos judaicos, com os valores judaicos. E hoje falar em ser judeu é ser judaizante. Não adianta você pegar um livro de Shakespeare e tentar entendê-lo à luz de Nietzsche, de Machado de Assis. Não, Shakespeare é Shakespeare, inglês da Idade Média. Não podemos compará-lo com autores brasileiros e entendê-lo sob a cultura brasileira. Não. Podemos, sim, entender a mensagem de cada autor secular e tirarmos proveito dela hoje. E assim a mesma coisa é a Bíblia. Precisamos entender por que Jesus falou o que falou, por que Jesus usou a palavra que usou, por que Paulo se expressou daquele jeito e aproveitarmos hoje. E só poderemos fazer isso com o máximo de proveito se entendermos o contexto onde Paulo, onde Jesus estavam inseridos. Um pequeno exemplo, pequenino exemplo. Paulo falou que é melhor casar do que viver abrasado. Achamos bonito isso, mas se formos analisar as palavras hebraicas que Paulo usou para falar isso, chegaremos ao seguinte entendimento: o homem e a mulher sem Deus é fogo. Fogo no sentido de consumidor, abrasador. É muito bonito o estudo desse versículo em hebraico, mas eu fiz só a conclusão dele aqui, para que possamos entender. Então, precisamos nos converter ao judaísmo? Não, nada disso. Paulo deixou muito claro, nós, os gentios, que temos Jesus em nosso coração, somos enxertados na oliveira. Nós fazemos parte do povo de Deus, porque o povo de Deus são os judeus. Eram os hebreus, como diz lá em Êxodo, vós sereis o meu povo, reino de sacerdotes. E nós que viemos depois, Jesus, através da cruz, nos enxertou no povo de Deus. Por isso somos o povo de Deus. Não somos o Israel de Deus, não. Fazemos parte do Israel de Deus.
Israel de Deus é o povo judeu. A igreja de Deus são judeus e gentios, unidos através da cruz, prostrados juntamente aos pés de Jesus, em obediência, para que aquele versículo de Oséias não seja verdade em nós. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não sejamos destruídos. Tenhamos o conhecimento. Entre os judeus, existem judeus que aceitam Yeshua e os que o rejeitam. Assim como entre nós, os gentios, existem os verdadeiros cristãos que aceitam Yeshua, mas a grande maioria também o rejeita. Cristãos, judeus ou não, unidos na palavra de Deus, são a igreja de Jesus. Igreja esta que precisamos restaurar a sua beleza, ao seu esplendor, a sua magnitude, não financeira, mas espiritual, para que adoremos a Deus em espírito e em verdade. E vamos terminar com essa verdade bíblica, este primeiro capítulo. Na Bíblia toda, se procurarmos de Gênesis a Apocalipse, encontramos duas coisas que o Pai procura: verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade, e verdadeiros intercessores, aqueles que se colocam na brecha para interceder por toda a humanidade, começando a intercessão pela sua casa, pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade, estado, país, e intercederemos pelo mundo. Oh, Pai querido, ilumina-nos, Paizinho. Abre nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua verdade, para que a Tua palavra seja verdadeiramente entendida, compreendida por nós. E assim sejamos verdadeiros intercessores, adoradores, verdadeiros filhos Teus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Paizinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejam muito abençoados e vamos caminhar junto através de vários capítulos deste livro virtual para bem compreendermos o nosso papel, aquilo que o Pai espera de nós, aquilo que o Pai espera da igreja dele. Sejam muito abençoados, em nome de Jesus.